Olá, pessoal! Para você que é novo aqui em meu canal, meu nome é Jo Parente, sou psicóloga e, como eu sempre digo, filha temporã, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do público 50+. E hoje eu vou falar sobre o Congresso de Geriatria e Gerontologia brasileiro que vai ter agora em março e explicar para vocês um pouco dessas duas áreas, geriatria e gerontologia. Vamos lá? Eu não sei se vocês sabem, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Os dois têm em comum o cuidado e atenção voltada ao idoso e todas as suas questões, suas problemáticas. E em março agora, dia 22 a 25, teremos o Congresso Brasileiro. Como todo congresso, ele é composto de vários profissionais multidisciplinares, o que significa psicólogo, sociólogo, designer, médicos, as pessoas da área de saúde, da área de humanas, da área de exatas, que têm, em geral, como preocupação o idoso e o envelhecimento. O Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia desse ano 2023 vai acontecer agora em março em São Paulo e a temática desse ano vai ser da evolução de conceitos à inovação do cuidado, ou seja, isso se pressupõe de que há conceitos que estão sendo evoluídos, que estão sendo construídos e inovação do cuidado, que existem novas tecnologias, novas abordagens, novas problemáticas que estão dando ênfase no momento. E quando você pensa em inovação do cuidado, não é só o cuidado diário do idoso, são questões como um andador. Um andador, normalmente, é uma peça feia e muitos idosos resistem a ter um andador porque ele não se sente incluído na sociedade com aquela peça feia, que ele já chega e as pessoas já olham para ele diferente. Então, um designer que monta uma estrutura de andador de uma forma mais bonita, mais inclusiva do idoso, em que ele se sinta mais vaidoso em estar com aquela peça, faz parte também de uma inovação no cuidado com o idoso. O idoso e o processo de envelhecimento em si, ele é multifatorial. Não é por nada que aqui no programa do Congresso permeia em quase todos os dias a ideia de multicomplexidade. Por quê? Porque isso pressupõe que não existe um profissional com a verdade absoluta, uma certeza já pronta. Não. São multiprofissionais de diversas áreas que conversam, dialogam e que constroem essas suposições, novas tecnologias, novas teorias. As questões são muito mais complexas do que se imagina. Então, nós temos aqui mesa redonda, mini conferências, conferência internacional, simpósio dentro da estrutura do Congresso. O Congresso é uma área muito mais ampla, mais articulada, mais detalhada. E é curioso quando nós vemos aqui as temáticas. Eu gostaria que você, idoso, por exemplo, saber de você, deixe aqui nos comentários se você se identifica com essas problemáticas que os geriatras e os gerontólogos, por exemplo, estão debatendo entre eles. Envelhecimento saudável, manejo do estresse, para isso tem receita? Bom, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso é uma grande preocupação cada vez mais crescente, porque os países estão ficando cada vez mais em depressão e está se constituindo quase uma epidemiologia. Então, o manejo do estresse, da própria questão do envelhecimento, é uma situação que você tem que se adaptar. É uma fase de transição. Por exemplo, você, mulher que está na menopausa, que está passando por essa transição para o envelhecimento, você sofre perdas, você sofre diferenças no seu corpo, novas sensações, emocionais. Você precisa de diferentes profissionais, às vezes um geriatra que é um clínico geral do idoso, que tem uma visão ampla acerca do idoso e mais articulada, ou um psicólogo, gerontólogo, para tratar esse bem-estar emocional. E quando você pensa em envelhecimento saudável, Joana, para uma qualidade de vida e um bem-estar, uma qualidade de vida, obrigatoriamente, tem que existir um bem-estar também para ele, junto, pressupor um envelhecimento saudável. A qualidade de vida se pressupõe de um lugar saudável para morar, não só fisicamente, mas emocionalmente, suas refeições diárias. Isso é a qualidade de vida. No entanto, tem gente que mora numa casa grande, que tem tudo, aquela visão de ter tudo.
No entanto, não tem um bem-estar. Ele está emocionalmente muito destruído, ele está emocionalmente muito dolorido. Então, o bem-estar é muito importante para esse processo de qualidade de vida e ambos para esse processo de envelhecimento saudável. Por isso, mais uma vez, a importância de ter essa articulação dos profissionais de diversas áreas e, sobretudo, a comunicação entre eles. Não sei se ficou claro para vocês, mas a geriatria é a especialidade médica, né? Que trata as doenças, tratamentos, diagnósticos dos processos de saúde do idoso. Já a gerontologia é uma área multidisciplinar que aborda uma série de ciências, que perpassa uma série de profissões. E o psicólogo gerontólogo é um desses profissionais que trabalha com um enfoque no idoso e no processo de envelhecimento, no bem-estar do idoso, mas em questões de saúde emocional, de bem-estar emocional, psicológico, e pensando o idoso no seu processo de envelhecimento inserido na sua realidade e também diante da sociedade, das dificuldades diárias. Essas temáticas do Congresso, elas não são só de preocupação de uma área, mas preocupação de todas essas áreas, como também do psicólogo gerontólogo. Então, vamos lá. Atividade física, a mola mestra da saúde? Existe ainda a ideia de imunização. Não sei se você sabe, mas não é só uma criança que se imuniza na vida inicial. O idoso também, de influenza, para pneumonia e meningite. O idoso, ele começa a ficar mais frágil em alguns aspectos da imunidade, que ele precisa estar nesse processo de imunização também. Existe outra temática aqui, prescrição médica, revisitando Hipócrates. Isso seria em relação aos geriatras, os médicos geriatras, né? Então, por exemplo, existe dentro da medicina os tratamentos para câncer. Então, dentro da ética deles, eles têm que mostrar esse leque de tratamentos para você, idoso. No entanto, é você, paciente, que vai decidir se quer aderir a um desses tratamentos ou se quer aderir só a tratamentos paliativos para amenizar o processo de dor, né, e dos efeitos da doença. Então, existe uma série de problemáticas e profissionais, né, para conduzir esse tratamento. Retardar o envelhecimento, será de fato uma possibilidade real? Cada vez mais estamos na ideia de retardar o envelhecimento, de aumentar a longevidade, mas ao mesmo tempo lembrando o que eu trago muito aqui, o reforço da saúde mental, da inteligência emocional, do psicólogo, né, gerontólogo, por exemplo, que vai trabalhar com você sobre o bem-estar nesse processo de longevidade. Demência no Brasil é uma temática que, afinal, o processo de demência ainda é uma questão multicomplexa também. Joana, na época da minha mãe, da minha avó, não tinha isso não. Falava que a pessoa estava gaga. No entanto, hoje, cada vez mais estão dando delineamentos, contornos ou retardando processos de demência. E o processo de demência é um processo que traz muitas sensações e sentimentos e perdas, principalmente na família que está com idoso nesse processo de demência, o quanto é difícil também para a família. Por isso que o Congresso traz essa qualidade de multicomplexidade e de multidisciplinaridade. Inclusive, vai ter uma roda de conversa, novamente multicomplexidade, o homem bicentenário, cirurgia no nonagenário. Existem famílias que ficam às vezes perguntando: será que vale a pena fazer cirurgia em um idoso de 90 anos? Será que vale a pena o idoso continuar com aquela questão? Ou fazer uma cirurgia e, de repente, esse processo levar a uma fatalidade? Então, muitos filhos mesmo se sentem numa responsabilidade muito grande para essa tomada de decisão. Vai ter também sobre desvendando a fratura de fêmur, porque, afinal de contas, a queda do idoso é um problema e que o idoso, depois de uma queda, raramente é o mesmo. Os caminhos de hospitalização, afinal de contas, a hospitalização deixa o idoso mais debilitado, tem muitas questões dentro do hospital que percorrem em um idoso que já chega um pouco debilitado. Vai ter a questão da gerontotecnologia, que existe essa área, sim, em que profissionais na área de tecnologia estão aperfeiçoando sistemas, pensando no idoso como usuário, para facilitar também que o idoso solicite uma consulta online ou consiga manejar melhor o uso de um celular. Então, existe ainda essa preocupação. Vai ter ainda uma mesa redonda sobre espiritualidade, religiosidade e transcendência. Bom, o psicólogo, por exemplo, gerontólogo, ele trabalha também com esse aspecto, né, de espiritualidade. Não estamos falando exatamente de religião
ou uma fé, mas no aspecto mesmo espiritual, mas incluindo, claro, esses âmbitos, né, esses fatores. E como é importante, né, no processo de tratamento, de cura, a espiritualidade, por exemplo, é sim uma questão muito importante na existência, é uma percepção de mundo, é uma forma de existir. O psicólogo que trabalha com idoso acolhe também a sua percepção de mundo através da espiritualidade dele. Vai ver ainda uma mesa redonda sobre um estudo de caso clínico, sobre multimorbidades. Afinal de contas, o idoso, por exemplo, às vezes é diabético, ele é hipertenso, ele tem um marca-passo, ele tem uma hidrocefalia, ele tem multifatores, né? Multifatores de risco. Por isso, a importância do geriatra, que é o clínico geral do idoso, né? Que vai ter essa visão holista do idoso. E a comunicação entre os profissionais especialistas no idoso, né, que é a geriatria e o gerontólogo. Então, pessoal, esses são os temas que vão ser debatidos, né, de forma multidisciplinar no Congresso. Eu estarei lá, estarei inclusive postando no meu Instagram sobre os debates, fazendo comentários sobre as mesas redondas, o que foi debatido, convidando vocês para assistir também a minha percepção sobre essas problemáticas que vão ser trazidas no Congresso. Então, não deixe de me acompanhar no Instagram, eu estarei lá trazendo em tempo real sobre o Congresso. Não deixe de me acompanhar, inclusive, para deixar nos comentários sobre abordagens, assuntos, algumas questões que você acha super importante, que você está vivenciando e que seria importante ser levada ao Congresso, né? Então não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram e convide também os seus amigos, seus familiares para participar dessa discussão e de acompanhar esse meu percurso lá no Congresso sobre geriatria e gerontologia. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, porque eu estou trazendo sempre mais conversas que você é imprescindível para que elas aconteçam. Até o próximo vídeo!